A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Livro de Isaías, capítulo 41. Nós iremos meditar. Vamos fazermos uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra se encontra aberta mais uma vez. Fala conosco, Deus Santo. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Que o Divino Espírito Santo, nesse momento, possa mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar através da Tua palavra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 41, versículo 10, tem um texto aqui lindíssimo. Olha o que é que esse texto diz aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhado e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Versículo 12. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ão, porém não o acharão. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Texto lindo, né? Que texto maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos dá aqui essa certeza de que nós não devemos temer em hipótese alguma. Algumas coisas que são importantíssimas a gente destacar aqui. Primeiro, por que é que nós não devemos temer? Aqui, quando Deus diz que nós não devemos temer, é porque Ele diz que Ele estaria conosco. Então, quando Deus Ele diz que nós não devemos temer, amados, é porque Ele mesmo, Ele diz que estaria com a gente. Então, por que é que você deve temer? Seja qual for a situação que você esteja passando, por que é que você está preocupado com isso? Se a palavra de Deus, ele diz aqui que Ele estará conosco. Outra coisa importante aqui, Ele diz, não te assombres, porque eu sou teu Deus. A gente não deve, em hipótese alguma, queridos, duvidar do que Deus Ele diz na sua palavra. A palavra de Deus diz que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta. Sabe, se você está em pé hoje aí, é porque é Deus que tem sustentado a sua vida. Ele é a tua fortaleza. Ele é que nos sustenta. Não fique achando que é a sua própria capacidade ou a minha capacidade que faz com que a gente conseguimos alguma coisa, porque não. Aí a palavra de Deus diz isso aqui, Deus estava falando para os seus filhos, para o povo de Israel, mas isso se aplica a nós também. Quando Deus diz que seriam envergonhados, eram todas aquelas pessoas, tanto envergonhado como confundido, todos aqueles que estavam indignados contra o seu povo. Existem pessoas que nos odeiam, pessoas que, se elas pudessem, elas exterminavam a gente. Mas a palavra de Deus diz que essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas elas serão confundidas. Elas vão nos procurar, mas elas não vão nos encontrar, porque o nosso Deus, Ele vai nos cobrir com as suas asas de amor. A palavra de Deus diz que eles vão pelejar contra nós. Eles vão tentar de todas as maneiras, tentar nos destruir, mas eles não irão conseguir. Porque Deus, Ele diz que Ele é o nosso Deus, Ele pega pela nossa mão, Ele nos leva, Ele nos sustenta. A gente não deve temer. Deus falou isso aqui para o povo de Israel. Isso se aplica a nós, queridos. A palavra de Deus, ela é fiel, o que Deus promete, Ele cumpre. Sabe, a gente precisa aprender a confiar e a depender do nosso Deus, assim como uma criança depende dos pais. A gente precisa, cada vez mais, aprender mais sobre esse Deus maravilhoso. Quando você começa a aprender sobre quem é de fato Deus, você começa a entender os seus planos. Você começa a compreender e entender o quanto Deus Ele nos ama. Deus, Ele é maravilhoso para com seus filhos. Deus, nós somos a menina dos seus olhos.
Deus, ele sabe do que você está passando. E essa palavra a qual ele deixou aqui, isso aqui preenche o nosso coração, isso aqui nos fortalece. Isso aqui nos dá a certeza de que de fato realmente ele nos ama. Deus, ele é apaixonado por você, creia. Confie nas suas palavras. Você não está sozinho, meu amado. Você não está sozinha, minha amada. As lutas, elas são grandes, sim, mas maior do que as suas lutas é o nosso Deus. Maior do que as suas dificuldades é o nosso Deus. Maior do que a sua enfermidade é o nosso Deus. Então não tema, confie. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que está agindo ainda no presente. Ele é Deus. Ele foi Deus no passado e Ele é Deus também agora no presente. Acredite, os milagres do Senhor, eles são reais. Amados, todos os dias, Deus tem demonstrado o seu divino amor e a sua infinita misericórdia. Você precisa entender, eu preciso compreender que Deus, Ele está aí presente. Deus, Ele te ama. Ele se preocupa com os seus problemas. Ele sabe o que você está passando. E aqui Ele passa uma confirmação. Aqui Deus, Ele dá para mim e para você uma certeza de que realmente nós não devemos temer. Nós não devemos temer, não é porque nós temos a capacidade de passar por qualquer situação, seja ela qual for, pela nossa própria capacidade, ou pela nossa própria força, ou pelo nosso próprio méritos. Não, mas é porque Ele está conosco. Quando Ele diz não temas, confie, porque eu estou com você, ponto, acabou. É aprender a confiar em Deus, independentemente da qual seja a situação. Existem muitas situações que a gente não consegue entender o porquê que acontece várias situações em nossa vida. Mas o que a gente precisa fazer é confiar. E como é que isso acontece? A gente precisa ter maturidade. Maturidade se adquire com relacionamento com Deus. Maturidade espiritual, amados, não acontece de um dia para a noite, não. Você quer ver um exemplo? Abraão, ele estava andando com Deus e andou muito tempo com Deus. Capítulo 17, Deus, ele diz para Abraão o seguinte: Abraão, ser perfeito e andar na minha presença. A palavra perfeito ali, o seu sentido original na língua grega, se refere à maturidade. Abraão ainda, ele era imaturo. Abraão, algumas vezes, ele estava mentindo. Abraão, algumas vezes, ele fazia algumas coisas que não agradavam a Deus. É o nosso pai na fé, sim, mas Abraão teve momentos que ele vacilou. Porque Abraão era ser humano. O único que não falhou foi Jesus Cristo, mas todo ser humano. Não existe nenhum profeta, nenhum patriarca que não tenha falhado. Todos eles falharam. O único que não falhou na história foi Jesus. Até o nosso primeiro pai, Adão, que foi criado sem nenhum pecado. E não é diferente com Adão ou com Abraão. Abraão, ele teve o seu momento de fraqueza. Mas chegou um momento em que Deus falou para Abraão: Abraão, chega. Abraão, seja maduro. Abraão, amadureça. Anda na minha presença, Abraão. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. E de fato a vida de Abraão foi uma vida exemplar. Abraão, ele foi um exemplo de fé. E Deus mudou completamente a vida de Abraão. E Abraão confiou quando Deus pediu para que ele saísse da sua parentela, da sua terra onde ele havia nascido. E isso também pode acontecer conosco. Deus, ele pode mudar completamente a nossa história. Eu quero dizer aqui, finalizar essa mensagem, e só reafirmando aqui: Deus, ele está com você. Deus está presente na sua vida. Creia e confie. Ele é a sua fortaleza. Ele é o teu sustento. Ele é fiel, como diz a sua palavra aqui no versículo 10. Pega a sua Bíblia e veja direitinho esse texto aí. Que texto poderoso. Ele é fiel. Ele é a tua fortaleza. Ele te sustenta. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Eu gostaria de finalizar com essa oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, abençoa nesse momento essa pessoa que está assistindo, Senhor, a essa mensagem. Que o Divino Espírito Santo possa tocar no coração dela, para que ela possa confiar plenamente no Teu poder e nos Teus desígnios. Que a Tua graça e que a Tua misericórdia possa estar sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos familiares.
nos transforma, nos ajuda para que cada dia nós possamos aprender a confiar em Ti. Dá-nos a Tua graça e o Teu perdão, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez e até o próximo vídeo, se o nosso Deus nos permitir. Que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.